Olá, gente. Então, hoje eu separei alguns artigos, certo? Que eu penso que possam ser objetos de prova, certo? Certamente eles têm muita chance de ser objeto de prova, certo? Então, para quem está estudando para um concurso da UEPB, vai cair essa lei, certo? Está lá no edital, no programa de Direito Administrativo, certo? Lei número 58 de 2003, certo? E aí, eu, estudando, fazendo minhas revisões, eu resolvi compartilhar com vocês o que eu acho que pode ser objeto de prova, que tem mais chance de cair. Posso ser que não caia exatamente do jeito que eu vou colocar aqui, mas a natureza da questão pode ser bem parecida. Aqui, por exemplo, eu vou botar estilo, eu elaborei uma questão fazendo como se fosse certo e errado, só que lá vai cair ABCD para você marcar X na alternativa, dentre várias alternativas você vai marcar a certa, né? Mas aqui eu botei certo ou errado. Só que o raciocínio da questão que pode cair lá no dia é mais ou menos isso que eu quero demonstrar. É exatamente isso que eu quero demonstrar, certo? O assunto, o tema, o conteúdo, certo? Não interessa se vai ser de maneira certa ou errado, ou vai ser várias alternativas para você marcar. O importante é que você tenha o conhecimento mais ou menos do que possa cair, certo? Então, eu elaborei da seguinte maneira. Vamos prestar atenção no artigo 20, certo? Isso aqui está no artigo 20. Eu tive a seguinte sacada, certo? Ao servidor em estágio probatório serão concedidas as licenças e o afastamento nos seguintes casos: para capacitação, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista. Essa afirmação está certa ou está errada? Item certo ou item errado? Bom, está errado, certo? E por que está errado? Aí vamos lá no parágrafo 4º do artigo 20, certo? Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e o afastamento nos artigos 82, inciso 1 a 4 e 91, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública estadual, certo? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos verificar do que se trata esse artigo 82. Quando a gente vai lá no artigo 82, a gente vai perceber que, na verdade, não está, por isso que está errado o item. Não fala, o item mencionou outros tipos de licença, porque, na verdade, as licenças do artigo 1 ao 4, certo? É qual? Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, para o serviço militar e para a atividade política, certo? Nessas situações, o servidor em estágio probatório, ele pode se afastar, certo? Pedir licença, pedir o seu afastamento. Naqueles casos que nós citamos, não, certo? Esses outros casos aqui, para capacitação, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, não. Então tá errado. E eles podem confundir, podem pegar o que tá certo, botar como se tivesse
como se tivesse, como o que está errado, botar como se tivesse certo, e o que está certo como se tivesse errado. E a gente tem que prestar atenção para não cair, certo? Nesse tipo de situação. Outra situação que pode acontecer também, certo? Vamos para o parágrafo 5º do mesmo artigo, do artigo 20. Pode acontecer a seguinte situação. E aí eu vou formular mais uma vez uma pergunta. O estágio probatório não ficará suspenso durante as licenças previstas o estágio probatório não ficará suspenso durante as seguintes licenças. Repetindo, o estágio probatório não ficará suspenso durante as licenças, certo? Durante as seguintes licenças: licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para atividade política e hipótese de participação em curso de formação. Não ficará suspenso o estágio probatório nessas situações? Sim ou não? Certo ou errado? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado também. Por que tá errado? Aí a gente vai lá no parágrafo 5º, certo? Parágrafo 5º do artigo 20 da Lei 58, Lei Complementar 58/2003. O estágio probatório, aí vai dizer o seguinte: o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças previstas nos artigos 84, 85 e 87, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. E os artigos, do que se trata o artigo 84, 85 e 87? Se trata exatamente dessas licenças que foram citadas aqui na pergunta. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para atividade política e na hipótese de participação em curso de formação, certo? O que está errado? Só a negativa. O não deixou a questão errada. Se tivesse a partícula, se tivesse o sim ali no lugar do não, se tivesse uma afirmação em vez de a negação, estaria correta essa frase. Mas o não deixou a frase errada, certo? Porque na verdade suspende sim. Essas pessoas, então o resumo disso tudo, certo? Quais são as licenças que a pessoa pode usufruir no período de estágio probatório? Licença por doença em pessoa da família, para acompanhamento, certo? Uma pessoa doente na família, por motivo de atividade política, por motivo de serviço militar, certo? E para acompanhar o cônjuge, certo? Acompanhamento do cônjuge. Então, nessas 4 situações, a pessoa, mesmo em estágio probatório, pode usufruir, certo? Pode se afastar. Só que não corre normalmente o tempo. Aí, assim, aí a gente pode até pensar de maneira um pouco lógica, né? Assim era muito bom. Eu mal comecei a trabalhar, não é? Nos primeiros anos de trabalho, a pessoa, não, vou pedir uma licença aqui porque tem a pessoa, lógico que não é bom uma pessoa da sua família ficar doente, mas aí o tempo que você está em casa cuidando do seu parente, o seu tempo de trabalho continua correndo. Aliás, continua o seu tempo de estágio probatório, como se você estivesse trabalhando, continuaria correndo.
Não, né? Você até pode, porque realmente seria até algo desumano se a lei não permitisse, né? Esse tipo de situação. A pessoa acompanhar alguém da sua família doente, é necessário que você realmente acompanhe. Mas suspende, certo? Aí quando você retornar ao seu trabalho, aí continua. Assim, do mesmo jeito nos outros casos, né? Para acompanhar o cônjuge, se você se afasta para o acompanhamento do cônjuge, a lei permite, certo? Porque pelo aquele princípio do direito civil, né? Porque deve a questão da tutela da família, não deve separar o casal, não é? Então eles permitem que haja essa possibilidade de a pessoa acompanhar o cônjuge. Só que suspende também. A outra situação, serviço militar, que é uma coisa necessária. Aí você vai lá, presta o seu serviço militar, mas aí suspende também. E a outra situação, atividade política. Você vai poder fazer sua atividade política, só que suspende também. E aí quando você terminar lá o seu mandato, aí você volta pro estágio probatório, certo? Retoma de onde você parou. Então é isso. Pra gente não cair nessas pegadinhas, né? Esses detalhezinhos. Prestar atenção nisso. Outra coisa que, além disso, certo? Tem uma outra situação que eu separei aqui pra hoje, que a gente deve olhar. Eu sugiro, certo, para quem está estudando para esse concurso, que leia bastante o artigo 107, certo? O artigo 106 e o artigo 107. Eu não vou ler aqui com... Eu não trouxe nenhum material, certo? Porque aqui não teve material específico. Eu não consegui nenhum material específico para essa lei. O que eu utilizei para estudar essa lei? Eu utilizei a própria lei, a lei seca, certo? E os sites de resolução de concurso. Eu li várias vezes, transcrevi os artigos que eu considero principais, transcrevi digitando, certo? Para um artigo, um documento, sublinhei, deixei em negrito os mais importantes, os que têm uma certa relevância e têm mais chance de serem objeto de prova. E depois procurei fazer a memorização, certo? E em seguida fui para a resolução das questões, certo? Parti para a resolução das questões. Achei alguns, por mais que não tenha muitas questões sobre esse assunto, porque é uma lei específica do estado da Paraíba, então não cai em todo o concurso, né? Então tem poucas questões, mas se vocês procurarem direitinho, pode procurar direitinho que vocês vão encontrar em alguns sites, certo? Esse tipo de questões, certo? Aí o artigo 106 vai falar de quê? Dos deveres e proibições do servidor. São deveres do servidor. Aí vai lá, uma bateria de situações. Todas essas situações aí é necessário que a gente vá para a prova dando uma lida boa, certo? Se possível, até memorizando tudo. Aí vem o artigo 107. Ao servidor, o que é proibido ao servidor público, que é outra coisa que vale a pena também memorizar, certo? Além disso, o artigo 116, que vai falar das penalidades, certo? Dos servidores públicos. As penalidades que são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição em cargo em comissão, destituição de função comissionada, certo? Aí vem a parte advertência,
Aí no artigo 18, aí você vai estudar as situações, você vai verificar as situações, certo? De advertência. Vai verificar as situações de suspensão e vai verificar a situação de demissão. Uma coisa que você já deve ter, você que está estudando essa lei já deve ter notado, mas aí eu vou dizer se você já notou isso, tudo bem. O que é necessário você decorar, você decorando, você aprendendo as situações de demissão, memorizando as situações de demissão e memorizando as situações de advertência, certo? Você não vai precisar memorizar de suspensão, porque aí a situação de suspensão vai ser quando é a advertência repetida, certo? Quando você reincide numa situação de advertência, aí vai cair na suspensão. E a situação de demissão, certo? A situação de suspensão vai ser aquilo que não for dá ensejo à demissão. Que não dá ensejo à demissão e não for uma advertência repetida, uma situação de advertência repetida, vai ser caso de suspensão. Aí fica mais fácil para você memorizar o artigo 107, que é uma bateria de coisas, né? Eu não vou mentir que eu ainda não memorizei, eu não sei tudo em ponta da língua, né? Mas assim, eu batendo os olhos, dá pra a minha memória, pelas lidas que eu já dei, pelos exercícios que eu já resolvi, a minha memória vai clarear e com certeza eu não vou ter tanta dificuldade para marcar a resposta certa. E o ideal é que vocês façam isso, né? Não é obrigado que você esteja também com todos esses incisos, que é uma bateria de incisos na ponta da língua. Mas a essência, certo? Pelo menos os principais que gera demissão, o que gera, como é que se diz? Que gera advertência, memorize. Até dá para você lendo 2, 3 dias, uma semana lendo isso daqui, dá para você memorizar numa boa, certo? Obter proveito pessoal ou favorecer outrem em razão do cargo ou função pública, certo? É um exemplo de demissão. Participar do capital social, da diretoria, da gerência, da administração, do conselho técnico administrativo de empresa ou sociedade privada. Também é caso de demissão, certo? Pleitear ou receber benefícios indevidos em razão do cargo ou função. Caso de demissão também. Até pela maneira como se coloca a situação, você dá para perceber, poxa, não, um caso desse aí é um caso de a gravidade tem muita gravidade, dá para perceber que é uma demissão. E dá para perceber, esse aqui, por exemplo, exercer com, aliás, recusar fé a documentos públicos legitimamente expedidos, caso de advertência. Opor resistência injustificada ao andamento oportuno de processo, procedimento ou serviço. Gera o quê? Advertência, certo? E se acontecer repetidas vezes, se a pessoa reincidir, aí vai gerar o quê? Aí vai gerar uma suspensão, certo? E por aí vai. É assim que você deve fazer a sua memorização desses artigos. Aí vai vir um artigo. Então vamos lá, artigo 20, parágrafo 4º e 5º, certo? Artigo 106, artigo 107. Aí vem o artigo 116 que vai tratar das penalidades, artigo 118 que vai tratar da advertência, artigo 119 vai tratar da suspensão e artigo 120 que vai tratar dos casos de demissão, certo? Outra coisa também muito importante é os artigos do 39 ao 41 da Constituição, certo? Artigo 39 ao 41 da Constituição. Apesar de serem artigos da Constituição, vai ser matéria cobrada como de direito administrativo, está no conteúdo lá de direito administrativo. Esse tópico é dos servidores públicos, certo? Todos esses artigos, do 39
ao 41 é fundamental. São fundamentais, melhor, certo? Do artigo 39 ao 41 são fundamentais, certo? Pra gente dar uma olhada com mais assim, com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, certo? Que pode ser também aí, tem muita chance de ser objeto de prova, certo? É o capítulo que vai falar dos servidores públicos, certo? E é isso. Hoje foi um vídeo, uma coisa mais rápida. Foi só uma ideia que eu tive aqui na minha mente, do que eu estudando, eu fazendo minhas revisões. Me lembrei do que poderia cair, né, ser objeto de prova nesse concurso da UEPB e para outros concursos de quem vai se submeter a esse tipo de avaliação que seja cobrado a Lei 58/2003, que é o regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Paraíba, certo? Então, esses artigos aí que eu acabei de citar, juntamente, certo, com os artigos do 39 ao 41 da Constituição Federal, que trata sobre servidores públicos, são artigos, certo, que vale a pena a pessoa ter mais cuidado com eles, que tem muita chance, certo, de serem objetos de prova. No mais, eu tenho outra novidade com relação ao concurso público, né? Acabei de ler uma matéria aqui, cara, que eu fiquei muito feliz. Se for verdade, eu ainda não investiguei, assim, ainda não analisei muito como é que se diz? A informação que eu recebi, mas ao que me parece, certo? A fonte é uma fonte muito séria, certo? Parece ser a pessoa que escreveu esse artigo parece ser uma pessoa bem, assim, que não escreveria qualquer besteira, certo? É uma informação, isso é uma informação para concurseiro, certo? Para quem fez o concurso. O que é que eu quero falar? Eu tô querendo falar do concurso de 2016, certo? Do INSS. Quem fez o concurso do INSS em 2016, na verdade a inscrição foi em 2015, o edital saiu em 2015 e a prova foi realizada em 2016. Eu fiz esse concurso, certo? Eu fiz esse concurso e aí eu vi uma novidade. Eu tinha visto outro dia uma novidade sobre o concurso, de que eles iriam chamar mais pessoas, mas aí eu achei que chamariam poucas pessoas a mais, né? Mas eu fiquei sabendo que eles iriam chamar todos os aprovados. Aliás, foi enviado um pedido ao Ministério do Planejamento, certo? Para que todos os aprovados no concurso, eles vão ultrapassar muito, assim, vai chamar cerca de mais de 2.000, praticamente todos vão ser chamados, certo? De lá da lista dos concursos, aliás, do concurso do INSS, que fizeram para o cargo de técnico do Seguro Social, que foi o meu caso, certo? E pode ser o caso de você também que está me ouvindo, que está me assistindo, certo? Então, é uma informação muito boa, certo? Fiquei muito feliz. Eu não sei ainda se realmente vai acontecer isso por enquanto, mas a pessoa que escreveu de uma maneira que deu a entender que é muito provável que aconteça essa autorização e que de fato chame todas essas pessoas que foram aprovadas. Deixa eu ler especificamente o que disse a matéria para eu não estar me enrolando aqui, né? O que disse foi exatamente o seguinte: além da abertura, vai acontecer
eles vão chamar os aprovados, certo, de 2016, 2015, 2016, do último concurso do INSS, e ainda vai abrir um novo edital agora em 2018, certo? É a informação que foi passada. Aí deixa eu verificar aqui exatamente como diz. A informação diz o seguinte: ao todo, o INSS pediu 16.548 vagas. As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira: 7.580 para um novo concurso, que seria agora em 2018, certo? E 2.114 para o esgotamento de aprovados do técnico, de aprovados desse concurso do 2016, certo? 2015, 2016. Quer dizer, além dos que já foram chamados, certo? Eles vão chamar mais 2.114, certo? O que aconteceria uma situação de esgotamento, né? Todos que estão aprovados seriam convocados. E 530 para o cadastro de analistas, para esgotar o cadastro de analistas. E 6.324 de uma eventual homologação suplementar. E além disso, eles iam suplementar com mais 6.324 de uma eventual homologação suplementar, certo? Aí mais abaixo fala o seguinte: além da abertura do novo processo seletivo, foram solicitadas 2.644 vagas para esgotar o cadastro de aprovados no último concurso, 2.114 para técnico e 530 para analista. Quer dizer, eles pediram 6.644 e existem 2.114 aprovados que estariam para serem chamados, certo? E 530 analistas. Se houver a liberação, vai significar uma contratação bem superior ao que foi estabelecido no edital, porque o edital dizia, salvo engano, 3 vezes o número de vagas, não é? Mas aí alcançaria muito mais, de acordo com o que está dizendo aqui, alcançaria muito mais do que o número que está estabelecido no edital. Se isso acontecer, glória a Deus, eu vou dar pulos de alegria, né? Eu vou rezar muito para que isso aconteça, porque eu fui aprovada nesse concurso, fiquei numa posição bem distante, certo? Mas eu já estava estudando para outros concursos, não estava nem acompanhei, né? No início eu acompanhei a homologação do concurso, as contratações, vi lá as pessoas que já foram chamadas, foram nomeadas, né? Mas aí eu não estava esperando uma notícia dessa, né? Mas com isso não é um detalhe, que não é a primeira pessoa, certo, que está escrevendo esse tipo de artigo. Outras pessoas, eu já vi outros jornais falando sobre isso, certo, falando sobre isso, de concurso, site de notícias, enfim. Se houver a liberação, vai significar uma contratação bem superior ao que foi estabelecido no edital. O INSS quer ainda realizar uma homologação suplementar de candidatos classificados no certame de 2015. E além disso, o INSS quer realizar uma homologação suplementar de candidatos classificados no certame de 2015. 2015 e 2016, né? Nesse caso seriam 6.170 técnicos e 164 analistas. Quer dizer, muita gente, certo? Alcançaria todos, ou praticamente todos, certo? Da lista de aprovados. Que Deus abençoe para que essa informação seja verdadeira, certo? E quem sabe, né? Nós que fizemos esse concurso em 2016, nos inscrevemos em 2015 e fizemos o concurso em 2016, quem sabe que a gente vai se surpreender, não é? Sendo convocada por esse concurso, recebendo uma nomeação desse concurso de técnico do INSS. Bom, por enquanto
A informação foi retirada, certo? A fonte foi a Gazeta, certo? A Gazeta, uma determinada jornalista, certo? Que escreveu essa matéria, certo? E não me parece ser uma pessoa irresponsável, nem me parece ser um jornal irresponsável, certo? Salvo engano, esse jornal é de circulação conhecida, a Gazeta, e creio que eles não iam escrever qualquer besteira. De qualquer maneira, ainda não foi uma informação. Na verdade, é uma solicitação que o INSS fez. Mas o INSS, por ser um órgão essencial, certo? É um órgão essencial, tem uma função essencial, tem função prioritária. Geralmente, os pedidos do INSS são acatados, são atendidos, certo? Às vezes eles conseguem eles pedem X, o que eles pedem X, eles conseguem exatamente como eles pedem. E até porque geralmente eles não pedem qualquer besteira. Eles não pedem qualquer besteira, eles pedem realmente o necessário. E há uma defasagem muito grande no INSS, então pode acontecer, certo? Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, continue estudando, vamos pro próximo, vamos pra frente, né? Mas aí é ficar acompanhando quem está nessa situação, certo? Que fez esse concurso, está na lista de aprovados, assim como é o meu caso, pode ser o seu caso, caso de outras pessoas ou de pessoas conhecidas, certo? É ficar ligado, ficar atento, certo? Que a qualquer momento pode acontecer essa liberação por parte do INSS, ele esgotar, certo? Aumentar, além do que foi estabelecido pelo edital, certo? De pessoas a serem chamadas dos aprovados, pessoas que estão aprovados, claro, né? As pessoas que alcançaram a nota mínima, a nota de corte, as pessoas que alcançaram a nota de corte, certo? Que ficaram aprovadas no concurso, teriam chance todas de serem chamadas, certo? É isso que diz aqui a matéria. Se isso acontecer de fato, né? Então vou rezar muito para que isso aconteça. E é isso, com relação ao concurso público, a ideia que eu gostaria de dizer com relação foi só uma parada muito tranquila, uma paradinha que eu dei hoje, certo? Um pit stop para meio que relaxar um pouco do dia todo de estudo, né? A pessoa acaba ficando com muitas ideias e é bom a gente compartilhar, né? Porque o bem que a gente faz, aquilo que a gente compartilha vem de volta pra gente, certo? Conhecimento é algo que a gente deve compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe de volta. O que a gente dá, é o que a gente recebe de volta, certo? Então foi por isso que eu quis pontuar sobre esses artigos que tem chance de cair nesse concurso da UEPB e também para outros concursos, em outras situações, de pessoas que estão se submetendo à avaliação com essa lei número 58/2003. Dito isso, a outra novidade, que não é muita novidade, é que o mês de novembro está acabando, né? Amanhã, graças a Deus, estamos entrando no mês de dezembro, o último mês do ano de 2017, certo? E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer um ensejo, né, como foi meu ano, certo, de 2017, porque eu não vou parar para fazer uma reflexão esse ano. Ano passado eu fiz uma reflexão, fiz vídeo de evangelização, reflexão de Natal. Esse ano eu tô com tanta coisa para estudar, trabalho para fazer. Tô com petições pendentes para dar entrada, 2 processos pendentes para dar entrada, e preciso estudar até faltando 2 semanas ainda para o Natal. Eu ainda vou estar estudando, porque eu ainda vou estar fazendo concurso, tá entendendo? Enfim, eu não vou ter muito tempo para parar para fazer um vídeo, certo, desejando boas festas, feliz Natal, feliz Ano Novo. Então eu vou fazer o balanço geral do meu ano de 2017 agora nesse vídeo. Bom,
O ano de 2017 até que foi um ano bom pra mim, certo? De todo não foi um ano dos meus piores anos, não. Foi um ano bom, certo? O ano de 2017, pra mim, o que eu não gostei foi o início do ano. Quando começou, porque eu vim de um ano, que foi o ano de 2016, que foi um ano muito difícil. Meu Deus do céu, aconteceram problemas familiares. Eu tava meio fora da casinha em 2016. Tava estudando, mas eu não tava estudando tão focada como eu tava estudando esse ano. Esse ano eu estudei muito mais focada. Apesar de que em 2016 eu consegui 2 aprovações, embora que fora das vagas. Eu passei no concurso do INSS, fui aprovada, fiquei fora das vagas. E passei no concurso da UFPB, fiquei fora das vagas também. E aí continuei estudando, certo? Mas aquele ano eu não estava estudando tão focada, certo? Mas já vinha estudando no ritmo bom. Já estava estudando no ritmo... Por que eu digo que eu não estava tão focada? Porque eu estava com problemas familiares. É aquela questão que eu digo, né? Quando a gente está com o emocional afetado, isso reflete de maneira bem óbvia na vida da gente, certo? Na vida da gente de concurseiro. Por isso que o que a gente puder fazer para evitar entrar em contendas familiares, ou seja lá com quem for, principalmente com as pessoas que você gosta, né? Quando são pessoas, porque quanto mais a gente se envolve em questões familiares e no concurso, mais a gente se enrola na questão dos concursos públicos. É algo que atrapalha bastante, certo? Mas aí, graças a Deus, foi resolvido, né? Esse ano de 2017 eu orei muito, rezei muito, pedi muito a Deus para que desse muita paz, trouxesse muita paz, e para que eu me concentrasse e eu me dedicasse de corpo e alma aos meus estudos, certo? E realmente foi o que aconteceu. No início do ano eu vinha com um pouco de resquício de 2016, né? Tava ainda meio fora da casinha. Tanto que o meu janeiro não estava rendendo tanto, mas eu continuei estudando, perseverando. Fevereiro, no mês de carnaval, eu como é que se diz? Também não aproveitei tanto nos estudos, não estava tão focado, mas continuava estudando. Eu lembro que eu estudei ainda em fevereiro, estudei em janeiro, estudei em fevereiro, mas nem tanto como eu gostaria, certo? Meu carnaval foi horrível, certo? Meu carnaval foi horrível, nem me diverti e nem foquei nos estudos. Então, praticamente foi perdido, certo? Nem saí Era melhor que eu tivesse saído para me divertir, para fazer algo, né? Mas nem saí para me divertir, nem procurei boas companhias. Foi horrível. Meu carnaval foi horrível. Todos os dias de carnaval foi um dia pior do que a única coisa que eu fiz ainda, acho que fui à praia. Tirando o fato de ir à praia e o fato de estar com saúde, né, e que saí, graças a Deus, foi horrível, né, o meu carnaval desse ano. E janeiro eu não descansei, eu descansei muito pouco também, mas enfim, mas o que me incomodou mais no início do ano foi porque eu não estava ainda muito focada. Aí quando começou março, aconteceu algo muito bom, certo? Quando chegou março, o que foi que aconteceu em março? Em março eu fui chamada para dar aula numa instituição, certo? Numa instituição que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público, aqui da Paraíba, a FESMIP-PB, FESMIP Paraíba, que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público, o que me deixou muito feliz, né? O diretor é uma pessoa que já foi meu professor na época de faculdade, na época eu fui aluna dele, e depois procurei ele, e em seguida recebi um convite, falei a ele que eu tinha feito mestrado, tudo, ele ficou muito feliz, né? Uma ex-aluna assim retornar. Eu tinha sido aluna dele em outra instituição, que foi na Unip,
E foi algo muito bom, né? Eu tava dando aula na FESMIP, mas eu me senti como se eu estivesse dando aula assim em Harvard, né? Dar aula, gente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, certo? Eu gosto muito, assim, é uma coisa que vai além da remuneração, certo? Dar aula já é bom. E você dar aula e ainda receber dinheiro por dar aula, aí é melhor ainda. E eu fiquei muito feliz, certo? Porque eu sei que a FESMIP é uma instituição muito, muito séria, né? Um trabalho muito bem feito. A equipe de lá que dá aula, só professores top, né? No meio de promotores, eu lá no meio de promotores, defensores, juízes, e eu lá, né, de enxerido, com certo mérito, né, que eu também me esforcei para poder receber esse convite, né? Graças a Deus eu terminei aí o meu mestrado bem, e tem aos poucos, né, as portas têm se aberto para mim, mas eu fiquei muito feliz. E aí meu ano começou a virar, né? O que não vinha muito bem de fevereiro e de janeiro e fevereiro, aí março eu comecei a me animar. Se eu já vinha estudando um pouco, aí eu estudei ainda mais. Eu estudei porque eu precisava dar aula, né? Aí eu comecei a estudar direito, mais focar em direito empresarial, que aí serviu para um concurso que eu fiz esse ano. Serviu para você ver como conhecimento sempre nunca se perde, né? De alguma maneira você aproveita. O que eu estudei para dar aula, eu aproveitei num concurso que eu fiz esse ano, certo? E como é que se diz? O que mais? Sim, então foi isso, né? Aconteceram muitas coisas boas nesse ano. Apesar de que também sempre tem algumas coisinhas, né? Algumas ruins, mas enfim, de todo foi muito bom, certo? O convite desse professor, né? Que ele é promotor, professor, uma pessoa muito íntegra, um homem muito sério, muito competente no que faz, certo? Como promotor, seja como professor, e ter recebido um convite para a FESMIP, para lecionar nessa instituição, na FESMIP, onde tem uma turma muito boa, muito bem, pessoas muito competentes trabalhando lá, me deixou muito satisfeita, me deixou muito, muito feliz, não é? E uma outra situação também foi porque eu também trabalhei. Teve uma outra pessoa que me ajudou, que acabou me ajudando esse ano também, né? Que foi um colega também, que é advogado, muito bem sucedido na área da advocacia. Então ele me ajudou em setembro, não é? Me possibilitou uma oportunidade de trabalho na advocacia. A advocacia eu também gosto, né? Mas dar aula é algo que é surreal, né, pra mim. É algo que eu me realizo, eu sinto muita satisfação em fazer. Mas a advocacia eu gosto também, né? A advocacia é algo que ajuda, graças a Deus, com a advocacia já me permitiu ajudar muitas pessoas, certo? E me ajudar também, assim, a ter algum dinheiro, em algumas situações também, eu me defender em determinadas situações. A advocacia é algo que é necessário, eu considero algo necessário. E dar aula eu considero que é algo que é uma realização pessoal, certo? Na advocacia eu me sinto útil, e na questão de dar aula eu me sinto realizada pessoalmente, certo? Então são emoções distintas, mas que as duas têm grande importância. Então foi algo bom, né? Eu me senti ajudada, né, por essa pessoa. Ele me estendeu ali, foi um colega que me estendeu a mão agora em setembro. Acabou que a oportunidade não foi exatamente da maneira como a gente tinha feito algumas ideias, né? Porque às vezes a gente estabelece algumas metas, mas aí não sai exatamente de acordo como a gente imagina, mas enfim.
fiquei muito grata, né, pela oportunidade. Uma pessoa muito educada, um advogado muito bem sucedido, né, o escritório dele, um escritório muito bacana, e ter trabalhado, certo? Em setembro eu trabalhei bastante, e eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. Até parece hipocrisia, né? É porque tá na luta ainda, é porque ainda não é concursado. Depois que ficar concursado não vai dizer a mesma coisa, mas não, né? Eu realmente, eu me sinto, quando eu tô trabalhando, eu me sinto útil. Pra mim é a minha eu me sinto muito feliz quando eu não tô, quando eu tô mais estudando do que quando eu tô fazendo as duas coisas, trabalhando e estudando, melhor ainda, né? Porque eu me realizo com o trabalho que eu faço, em trabalhar. Eu gosto sempre de estar desempenhando algo, né? Então em setembro eu trabalhei mais que formiga, né? Trabalhei pra formiga, certo? Mas por causa da oportunidade que esse colega, né, esse advogado me deu, e foi muito bom, né? Apesar de sempre acontece uma coisa ou outra, mas foi bom ter trabalhado bastante, né? Que o trabalho ou em excesso ou de maneira na medida certa é sempre bom, né? É ruim a ausência, mas em excesso ou na medida certa, o bom mesmo é na medida certa, né? Nem em excesso e nem a ausência. O bom mesmo é de maneira moderada, que você possa fazer outras atividades, né? Que você tenha tempo de fazer outras atividades. Mas enquanto eu não chego ao meu cargo, né? Ao cargo que eu almejo, ao meu concurso público, aí eu tenho que trabalhar de acordo com as possibilidades que caem em minhas mãos, né? Enfim, então, mas isso também foi algo que me deixou feliz, né? Ter trabalhado também na atuação, tive atuação na advocacia, tive atuação como professora esse ano. Recebi um convite também de uma instituição que eu já tinha dado aula foi em 2014, foi quando eu estava no mestrado ainda. Ou foi 2014 ou foi 2015 que eu tinha dado aula lá, foi na Uniesb, que é uma faculdade que fica lá em Santa Rita, Amaro da Luz, né? Hoje em dia chama Amaro da Luz, certo? E aí eu até pedi desculpa, né? Porque eu não pude estar presente, mas o fato deles terem lembrado de mim, terem me chamado, certo? Me deixou muito feliz, né? Porque de certa forma é um pouco do reconhecimento do meu trabalho, né? Aquilo que eu plantei lá em 2014, em 2015. Em 2015 eu voltei para dar uma palestra. Em 2014 eu dei aula. Em 2015 eu fui dar uma palestra, certo? E agora em 2017 eles me chamaram para participar de outro evento que ia haver lá. Eu daria uma palestra de direito empresarial e direito societário. Eu não pude ir, realmente eu não pude ir porque tô muito ocupada nessa reta final, nesse final de ano. Pra ter uma ideia, eu vou, muito provavelmente, até na semana do Natal, eu vou trabalhar em casa, né, mas vou trabalhar. São duas coisas que eu preciso fazer na parte da advocacia antes de terminar o ano. E eu também nesse domingo eu tive que dar atenção à minha família, né? Eu tinha marcado com minha família determinado passeio e eu não pude deixar de ir. Como eles me chamaram com poucos dias de antecedência, então eu tive que não pude aceitar o convite, né, do pessoal da Amaro da Luz para dar essa palestra lá de direito societário e direito empresarial. Mas eu fiquei assim muito feliz, né? Por eles terem lembrado de mim, por eles terem me chamado. Como eu acabei de dizer, né? Adoro dar aula, adoro. Mesmo que seja, eu gosto mais de sala de aula, né? Quando a pessoa está diretamente ali, mas em palestra os alunos também estão lá, né? Mas é muito mais gente presente, né? Eu gosto também, certo?
Mas enfim, não pude ir por causa dessas questões, da correria, por causa da família, tudo, para dar mais assistência ao pessoal da família nesse domingo. Já tinha me planejado, certo? Mas foi algo que me deixou feliz também esse ano. E outra coisa também que foi fundamental para findar esse ano de maneira boa, de maneira confortável, de maneira muito tranquila, certo? Foi as orações que eu recebi das pessoas. Eu sou católica, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou católica. Há muitos anos eu frequento uma igreja aqui em João Pessoa, na Paraíba, que é uma igreja católica, certo? Mas ultimamente, né, de um tempo pra cá, minha mãe, ela tem me levado muito à igreja evangélica, certo? E eu respeito muito as pessoas que são evangélicas, eu respeito muito a religião evangélica. E eu recebi muitas orações de pastores, né? E tenho recebido ainda orações de pastores. Tem uma igreja específica que eu tenho frequentado, certo? E essas pessoas que oraram por mim, eu agradeço muito. Para essas pessoas que têm orado por mim, que oraram por mim, que têm orado por mim. Eu não vou citar nomes aqui porque possa ser que eu esqueça de um ou de outro. Vários pastores. Foram muitos pastores. Alguns visitaram a minha casa, não é? Alguns vieram na minha casa, outros eu fui ao encontro, fui lá pessoalmente, fui na igreja, conheci, tô indo ainda, tô fazendo um tratamento chamado tratamento espiritual, recebendo oração a cada mês, uma vez no mês, ou mais de uma vez no mês. A pessoa vai lá, tem uma conversa, tem um diálogo, recebe a oração, coisa que eu tô achando muito, muito bom. É muito bom você saber, porque você orar sozinha já é bom. A minha mãe também, ela ora muito por mim, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela é uma pessoa que é uma luz. A minha luz se une com a luz dela, e acima de tudo a luz de Jesus, e a casa continua de pé, né? Mas eu gosto muito de receber a oração também da minha mãe, porque eu sei que quando ela ora de coração e me ajuda muito, certo? E o meu pai me ajuda como pode, né? Investindo nos meus estudos, a gente, apesar de não estar sempre por perto, mas da maneira dele, né? Que homem é um pouco mais diferente de mulher, mas ele também, nessa minha jornada de concurseiro, ele tem me ajudado como ele pode, porque ele tem feito o melhor que ele pode fazer por mim, né? Enfim, eu sou muito grata a essas pessoas, né? Eu agradeço muito, louvo pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida desses pastores, o pastor que eu estou frequentando dessa igreja, que tem orado muito por mim. E eu agradeço, sou muito grata a essas pessoas que me fizeram do meu 2017 melhor, certo? De 2016 para essa passagem de 2016, 2016 tinha sido um ano muito difícil. 2017 não foi fácil, mas também, por fim, 2017 foi um ano bom, certo? Serviu para eu aprendi a estar mais determinada. Sempre fui uma pessoa muito determinada, mas estar mais focada, certo? No concurso público. Eu estudei religiosamente do mês de março para cá, todos os dias, ia aumentando gradativamente. Mês de março eu estudei, aí a mês de abril eu estudei mais, aí mês de maio eu estudei mais ainda, e quando chegou o junho, aí estudei muito mais, até chegar em setembro e olha que eu só comecei a fazer prova só em setembro, né? Eu vim em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, sem fazer prova nenhuma. Só em setembro aí começaram as provas, certo? E é isso que eu desejo na vida de vocês, certo? Que esse ano de 2018, tanto na minha vida como na vida de vocês, seja repleto de bênção, certo? Que Papai do Céu cubra vocês com as melhores coisas desse mundo, que o desejo do coração de cada um de vocês seja realizado, certo?
seja um ano, esse final de 2017, que o ano não terminou ainda, né? Esse 2017 pode ainda nos surpreender, muitas coisas boas podem acontecer, certo? Aí tem aí esses concursos. Enfim, 2017 foi um ano também muito cansativo, né? Muito cansativo. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia pra mim que eu estudei muito. E quando eu terminar esse vídeo aqui, eu ainda vou estudar, eu ainda vou resolver questões de concurso, certo? Eu ainda vou estudar. Mas é isso aí, né? Manter sempre esse mesmo ritmo. Não adianta você estudar muito num dia e no outro dia não estudar nada. É melhor você estudar razoável e manter esse ritmo, certo? Todos os dias. Que foi o que eu consegui fazer nesse ano, né? Comecei estudando 2 horas, fui aumentando para 4 horas. Aí chegando no máximo a 6 horas, né? Dá pra dormir bem, dá pra estudar e em alguns momentos dá pra trabalhar. No momento eu mais estudo que trabalho, né? Mas aí em alguns momentos eu trabalho também. Enfim. Então, tranquilidade. Eu até brinco, né, que o slogan, né, do concurseiro deve ser que nem aquela música de Caetano Veloso, né? Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Não é fácil ser tranquilo, muito menos ser infalível, né? Mas é mais ou menos isso, né? Procurar ter tranquilidade para falhar menos, para errar menos. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Mais ou menos vamos seguir aí esse lema, certo? Que 2017 termine de uma maneira espetacular na vida de vocês e que 2018 se inicie, certo? Com muita paz, muita saúde, muita prosperidade material e espiritual e tudo de melhor na vida de cada um de vocês, certo? Firme na batalha, certo? A vida pra ninguém, assim, até para as pessoas que têm vida aí de milionários, a vida não é fácil. Tem dia que a vida não é fácil. Claro que as pessoas que já têm um padrão de vida mais elevado, certo? Que não passam por dificuldades financeiras, são pessoas que têm mais facilidade na vida. Mas para ninguém a vida é fácil, certo? Até para quem é grande empresário, certo? Pessoas que são grandes empresários, que vivem muito bem, que não precisam nem de concurso público, não precisam nem se submeter a concurso público. Tem gente que vive essa realidade, né? Que não precisa nem se submeter, não sabe nem o que é um concurso público, que nunca vai precisar se submeter a essa situação, mas que mesmo assim, certo? O dinheiro que eles têm não resolve todos os problemas deles. Consegue trazer conforto, consegue trazer um certo grau de felicidade, consegue trazer determinadas realizações de determinados sonhos, mas, certo, tem problemas, continuam tendo problemas, certo? E tem dias que também para eles não é fácil, certo? É por isso que é importante a gente se cercar de pessoas boas. Esse ano, por exemplo, eu me deparei com algumas pessoas, né, que eu até gostaria de nem ter conhecido, né? Nem gostaria de ter conhecido, mas fazer o que, né? A vida da gente é assim, a gente não tem como ficar imune a esse tipo de situação. Aí essas pessoas assim, a gente procura rezar, procura orar, certo? Entrega na mão de Deus e segue em frente. Aprende a não ser igual a elas. A gente reza para não ser igual a elas, para não se tornar pessoas igual a elas e procurar fazer o bem. Façam o bem, porque o bem que você faz de alguma maneira volta para você. Eu digo por experiência própria. Toda vez o bem que você faz nunca é em vão, certo? E nunca faça esperando recompensa, certo? Nunca
Claro que a gente tá estudando, a gente está esperando ver o resultado, mas o bem que você faz, certo? O bem que você faz às pessoas, procure fazer de maneira silenciosa, certo? Sem precisar depois estar dizendo, ah, mas eu fiz isso por fulano, eu fiz isso por ciclano. Faça e não procure não ficar voltando à fita do que você fez ou deixou de fazer pelas pessoas, porque de alguma maneira você vai ser recompensado por isso. Papai do céu, ele não dorme, certo? E ele te recompensa, certo? Mesmo que ele não precisaria, né? Porque ele é Deus, certo? E ele faz como ele quer, no momento que ele quer. Mas ele recompensa. Ele sabe por que ele recompensa? Porque ele é bom, perfeito para mim e para você, certo? Então que 2018 a gente comece o ano com a cabeça no lugar, certo? Com muita tranquilidade, grato a Deus pelo que tem, certo? Se você, porque quando a gente passa a agradecer, mais coisas boas acontecem. Então eu sou grato a Deus para o que de bom me aconteceu esse ano, e o que não foi bom, eu sou grato a Deus também, porque se não foi bênção na minha vida, serviu de lição, certo? E fica aí o aprendizado para os próximos anos. Provavelmente eu posso fazer alguns outros vídeos, mas se eu fizer, eu não vai ser mais fazendo essas reflexões, tá, gente? Foi só uma exceção esse vídeo aqui. Eu não vou ficar conversando em todo vídeo que eu fizer de estudo, eu não vou ficar conversando sobre a minha vida, fazendo reflexão. É só porque esse ano eu não vou poder parar para fazer uma reflexão de Natal, certo? Até eu leio, eu vou parar em algum momento para ler a Bíblia, para fazer minhas reflexões aqui em casa, mas para eu parar para gravar um vídeo, para fazer uma reflexão, isso aí eu não tenho como fazer nesse ano, certo? Nesse final de ano, por falta de tempo mesmo, certo? Vou fazer minhas reflexões e minhas orações, lógico, mas de maneira privada, né? Só eu e Deus no meu quarto, certo? Aí por isso que eu findei, me despedi, desejando para vocês os votos de um ótimo final de 2017, certo? E um ótimo 2018. Mas certamente eu vou aparecer, talvez em outro vídeo, quando eu tiver outras sacadas com relação aos estudos, aí eu vou gravar algo, certo? Somente com relação ao concurso, somente com relação a estudo. E é isso aí. Muitas energias positivas nesse ano desse final de 2017 e início de 2018.